Queridos irmãos e irmãs, estamos realizando esse nosso projeto de vídeos catequéticos sobre o tema O coração polarizado para Cristo, um rosto a contemplar. Depois de 2 vídeos introdutórios, fomos abordando a bela síntese que nos oferece São João Paulo II, a síntese cristológica na Novo Milênio in Eunte. E fomos abordando os seguintes pontos: ver Jesus um desejo insuprimível do coração humano, o testemunho dos evangelhos, o caminho da fé, a profundidade do mistério, o rosto do Filho, o rosto doloroso, e chegamos agora no último ponto, rosto do ressuscitado. Cabe-nos, portanto, agora, apoiados especialmente em Novo Milênio in Eunte 28, contemplar, enfim, o rosto do ressuscitado. Sabemos com efeito que a contemplação do rosto de Cristo não se detém na imagem do crucificado. Ele é o ressuscitado. É o Cristo ressuscitado, portanto, que a Igreja, seguindo Pedro e Paulo, contempla e anuncia. Vejamo-lo em 3 breves tópicos. O crucificado é o ressuscitado. A Igreja contempla o crucificado, como na sexta-feira e no sábado santos, ela não cessa de contemplar o rosto ensanguentado do Senhor Jesus, no qual se esconde a vida de Deus e se oferece a salvação do mundo. A contemplação do rosto de Cristo, porém, não pode deter-se na imagem do crucificado, pois ele é o ressuscitado. Diante da dificuldade que os coríntios tinham em acreditar na ressurreição, Paulo, com ênfase, anuncia assim o querigma da morte e ressurreição de Cristo. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao 3º dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Depois apareceu a Tiago. Depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim. Constitui, então, coração do querigma, ou do querigma, proclamar que ele, o crucificado, é o ressuscitado. Se assim não fosse, seria vã a nossa pregação e a nossa fé, como bem nos adverte São Paulo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento, e sem fundamento é a vossa fé. Da carta aos Hebreus, por sua vez, emerge, como nota São João Paulo II, que a ressurreição de Cristo foi a resposta do Pai à obediência do Filho. Em Hebreus, com efeito, se lê: quando vivia na carne, Cristo ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Apesar de filho de Deus, aprendeu a obedecer, sofrendo, e uma vez atingida a perfeição, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Um segundo tópico. É então para Cristo ressuscitado que a Igreja olha, seguindo Pedro e Paulo. É para o Cristo ressuscitado, portanto, queridos irmãos e irmãs, que a Igreja agora olha. E ela o faz, como nota o Santo Padre, quer, seguindo os passos de Pedro, que chorou por tê-lo negado e retomou o seu caminho confessando
com compreensível tremor, seu amor a Cristo, tu sabes que te amo, quer seguindo Paulo, que ficou fascinado por ele depois de o ter encontrado no caminho de Damasco. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No rosto de Cristo, a igreja contempla o seu tesouro, a sua alegria, retomando a missão de anunciá-lo ao mundo. Vivemos a cada ano intensamente o tempo da Quaresma, que nos prepara para celebrar com grande júbilo o tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor. Passados 2000 anos desses acontecimentos, a igreja revive-os como se tivessem sucedido hoje. No rosto de Cristo, ela, a esposa, contempla o seu tesouro, a sua alegria. Dulcis Iesu memoria, dans vera cordis gaudia. Como é doce a recordação de Jesus, fonte de verdadeira alegria do coração. Confortada pela experiência revigorada da ressurreição de seu Senhor, a igreja retoma, com novo ardor missionário, o seu caminho para anunciar Cristo ao mundo neste terceiro milênio. Com Paulo, ela proclama, mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com o autor da carta aos Hebreus, ela atesta e testemunha que ele, o Cristo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com os discípulos de Emaús, a igreja se deixa interpelar ao longo do caminho pelo seu Senhor. Coloca-se à sua escuta, sentindo que ele lhe aquece o coração, reconhecendo-o ao partir do pão, e põe-se de novo e de um modo novo a caminho, em missão, para com os apóstolos ao mundo proclamar: realmente o Senhor ressuscitou. Quero, enfim, encerrando estas breves reflexões sobre a contemplação do rosto do ressuscitado, desejar a todos, queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, vocês que me veem, uma intensa vivência cristã, quais discípulos missionários do Senhor Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte e o pecado que está na raiz da morte. Deus a todos abençoe.